Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho da Fraternidade Espírita Allan Kardec. Vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia da abertura do trabalho desta noite, pedindo a nossos guias e mentores que estejam junto de nós, trazendo-nos o equilíbrio necessário, a compreensão para as mensagens da espiritualidade, e que tenhamos a condição de ajudar a todos aqueles que se encontram em dificuldades neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. A todos aqueles que estejam passando por dificuldades neste momento difícil da humanidade, que sejam atendidos e sejam abençoados pelas forças curadoras da espiritualidade maior. Eu convido a todos para que nesse instante façamos a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bem, meus amigos, o assunto que nós vamos tratar hoje, ele, sem dúvida, é algo que passa pela cabeça de todos nós, que de alguma forma temos a crença, que de alguma forma temos a sintonia com a espiritualidade, com o espiritualismo de uma maneira geral. Muito se fala do que está acontecendo no plano físico com relação a esta pandemia que nos assola, e muito também se pergunta sobre as razões pelas quais isso está acontecendo. Então é interessante que a gente faça uma análise sobre o que a espiritualidade está pensando com relação a isso, né? E que dicas, que orientações a espiritualidade nos passa com relação a esse momento pelo qual a humanidade está vivendo. Eu fui atrás de ouvir diversas pessoas que têm, vamos dizer assim, a seriedade necessária para opinar em nome da espiritualidade. Pessoas como Divaldo Pereira Franco e outros do mesmo calibre. E de tudo que eu ouvi deles, somado com as minhas próprias intuições, somado com aquilo que a minha sintonia, a minha experiência me falam, eu acho que a gente poderia começar entendendo de que isso pelo qual nós estamos passando, de certa forma, já vem sendo noticiado pela espiritualidade há muito tempo. Se nós olharmos, por exemplo, no livro da Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 18, ele fala justamente sobre esse processo de transformação do nosso planeta de um mundo de dores e expiações num planeta de regeneração. E no fundo, se nós olharmos todos os processos que a humanidade vem passando ao longo das décadas, para não dizer séculos, é um processo lento e às vezes doloroso, como é o caso agora, já que nós temos tantas pessoas que partiram, e não só evidentemente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então essas dores pelos quais a humanidade está passando, elas servem como parte desse processo de transformação ao qual nós precisamos viver. Eu diria que
A espiritualidade, ela sempre observa de que o que antecede a uma mudança é sempre uma crise. Toda vez que nós temos alguma transformação grande, seja ela na sociedade ou até mesmo na individualidade, ela vem sempre precedida de alguma crise. Às vezes essas transformações, essas mudanças são para o bem, como é o caso agora da espiritualidade, informando que essa é uma mudança, uma transformação que nós estamos vivendo a partir de mais uma crise, ou até mesmo poderia dizer de uma grande crise mundial. E nós, na individualidade, muitas vezes vivemos esses momentos de crise e que eles nos conduzem a desenvolver mudanças nas nossas vidas. E essas mudanças, se nós tivermos a inteligência necessária, tivermos a astúcia necessária, essas mudanças certamente serão para melhor nas nossas vidas. Então, quando a gente pensa no que a gente está passando, ou até mesmo baseado em tudo que a gente escuta, a gente acha que nós estamos mergulhados numa crise que não tem fim ou algo do gênero, o que não é verdade. Nós já tivemos crises muito piores do que essa no passado. Se nós olharmos, por exemplo, no século passado, no início do século passado, nós tivemos duas grandes guerras em que houveram milhares de mortos. Eu diria que, sem dúvida, não foram nem milhares, foram milhões de mortos, né? Principalmente na Segunda Grande Guerra, com algumas atitudes que conduziram a um genocídio. Então, nós já tivemos crises muito piores do que essa, e eu tenho certeza que a gente também vai superar essa. Apesar de toda a informação que a gente vem sendo bombardeado diariamente, ela não ser uma informação de toda forma isenta. E eu acho que nesse quesito aí a imprensa deveria estar agindo de uma maneira um pouco mais isenta na hora de noticiar as coisas, né? Infelizmente, especificamente no Brasil, que é onde eu tenho o conhecimento necessário para opinar, no Brasil nós estamos vivendo uma crise que, apesar da crise de saúde, a imprensa não tem colaborado para uma solução melhor para as coisas que estão acontecendo e vivencia entre aspas, uma guerra política com o governo federal, e que na prática ela não ajuda nem a nós, que deveríamos ser as pessoas alvo da informação, e nem mesmo ao país como um todo. É lamentável. Eu, ao longo da minha vida, eu sempre tive a atenção de assistir os noticiários em diversos canais, independente, às vezes no momento estava num, às vezes estava no outro, mas sempre tive a preocupação de me manter informado sobre as coisas. Eu acho que assim como quase todo mundo. E nos últimos tempos nós estamos sendo bombardeados com uma guerra de informações que visa muito mais causar medo e pânico do que propriamente informar. Hoje mesmo eu vi uma cena, eu estava finalizando o meu café e começou um noticiário de nível nacional, na parte da manhã, e mostraram uma cena em São Paulo com um cemitério com talvez 1000 ou um pouco mais de 1000 covas cavadas e abertas, e foi feita uma cena aérea desse local, desse cemitério,
E aí a gente olha para aquilo e fica imaginando o que quer dizer essas covas abertas. Eu não vejo o menor sentido tanto nas covas abertas, nessa quantidade, como também na maneira de divulgar isso ao público. Não vejo sentido nisso. Acho até triste mostrar uma coisa como essa. Se existem perdas, se existem óbitos, que eles sejam primeiramente respeitados na sua integridade, independente se a pessoa é rica, pobre, preto ou branco. Todos, independente de quem são, merecem o respeito. E você mostrar cenas como essa é como se estivesse acenando que você pode ser o próximo a ocupar um daqueles lugares ali. Acho que a imprensa nesse aspecto está fazendo um desserviço a todos nós. Mas eu volto a dizer que essa situação pela qual nós estamos passando não é novidade. Isso é importante lembrar a todos, porque se nós considerarmos o fato de que o nosso processo encarnatório ele vem precedido de um tratado em que nós assumimos compromissos encarnatórios, né, compromissos que nós vamos desenvolver durante a nossa estada temporária neste planeta, nós certamente fomos informados que haveria esse processo nesse dado momento da nossa encarnação, e que as pessoas, algumas iriam partir mais cedo, outras seriam poupadas, que alguns teriam motivos para agir de uma forma ou de outra, e que todos nós deveríamos tirar uma lição desta situação. Quero crer que os espiritualistas de bem, os espiritualistas que realmente vivenciam os mandamentos do Cristo, eles estão entendendo o momento pelo qual nós estamos passando e não estão, vamos dizer assim, se perdendo nesse emaranhado de situações que uma crise como essa nos apresenta. Recentemente eu tive num mercado, um mercado de bairro, e eu conversava na hora que eu estava finalizando a minha compra no caixa, só estava eu e a senhora que atendia no caixa, e eu perguntei: então, como é que estão as coisas aqui? E ela disse: olha, tá bem, tá tranquilo aqui, não estou vendo nenhum problema. E eu digo: mas e essa crise toda assim, né, esse medo? E ela me respondeu assim: olha, na minha opinião, vai partir aqueles cuja programação é essa, e vão ficar aqueles que ainda têm o que fazer. E eu fiquei até certo ponto um pouco perplexo com a resposta, porque eu não esperava, a bem verdade é essa, eu não esperava essa resposta. Eu achava que ia ser uma resposta de cunho comercial, enfim, né, da situação e tal, do comércio em si. E ela me respondeu isso, né, que vai partir aqueles cuja programação seja esta, e vão ficar aqueles que ainda têm uma programação para realizar nesse planeta. E é a verdade. Ninguém vai partir antes, evidentemente, se nós não tomarmos os cuidados mínimos que requer uma situação como essa. Nós podemos certamente estar abreviando a nossa passagem por aqui através até mesmo de um suicídio inconsciente, né? Se nós não tomarmos os cuidados mínimos que exige a situação, a gente
pode desencadear num suicídio inconsciente, porque você vai estar contribuindo e facilitando a contaminação, e o problema é a gente não saber como que o nosso organismo vai reagir a essa pandemia. Se nós tivéssemos certeza que seria uma leve gripe ou uma gripe um pouco mais forte, que tomada a medicação no tempo certo seria resolvida, não chegaria ao caso de uma internação, de uma UTI, todos nós acabaríamos nos permitindo se contaminar, mas a gente não sabe como que o nosso organismo vai se comportar, portanto, é nossa obrigação nos cuidarmos para que nada de mais grave aconteça e a gente não abrevie a nossa passagem por aqui. Uma das coisas que a espiritualidade também comenta é que esse processo ele se tornou necessário para servir como um aprendizado, e ele é um aprendizado porque ele nos faz sentir. A melhor maneira de você aprender alguma coisa é você vivenciar aquela situação. Você só vai descobrir o valor da vida quando você tiver ela em risco. Então você vai valorizá-la com maior intensidade do que aquele que não percebe o valor real que tem a vida. Então é interessante que muitas vezes a gente tem atos de irresponsabilidade e que põem em risco a nossa vida atrás de uma adrenalina, atrás de uma emoção mais forte, e não percebe que isso pode estar colocando em risco todo um processo que foi cuidadosamente elaborado pela espiritualidade para que nós executássemos quando encarnados nesse planeta. Então eu chamo a atenção disso, que se isso tudo que está acontecendo está nos balançando, está nos tocando, é sinal que esse processo está nos fazendo sentir o valor, especialmente da vida. E é sinal então que a gente está no caminho certo. Outra coisa que a espiritualidade comenta com relação a esse momento que nós estamos vivendo é o fato de que a humanidade ela estava sem objetivos mais nobres nas suas vidas, nas suas encarnações. Nós vivíamos praticamente dominados pelas preocupações do dia a dia, nós vivíamos o tempo inteiro preocupados com o trabalho, com o dinheiro, com as conquistas materiais, com o dia de amanhã, e muito poucos paravam para orar, por exemplo. É interessante que num momento como esse, todos nós, eu pelo menos, com frequência eu já rezava, mas nesses últimos meses em que a gente está vivendo isso, com certeza não há um só dia que eu não eleve meu pensamento, pelo menos umas 2 vezes por dia, para a espiritualidade, em favor de todos os que me cercam, de todos aqueles que estão passando por um momento difícil nessa pandemia. E eu acho que muitos, não só eu, muitas pessoas estão hoje vivenciando uma experiência de aproximação com o divino que até então não tinham. E eu acho que isso é talvez uma das maiores conquistas da espiritualidade com relação aos resultados desta pandemia. Ela está fazendo que cada um de nós olhe para o Supremo, olhe para o Divino,
olhe para aquilo que é maior do que todos nós. É a hora em que o Criador reverencia a criatura, a sua criação. E eu fico muito feliz com isso, apesar, é claro, que tem pessoas que estão completamente dissociadas de tudo que está acontecendo, estão encarando tudo isso como um grande feriadão, mas a grande maioria das pessoas de bem, entenderam esse momento e estão agindo dentro da integridade, dentro da volta àquilo que é importante, a vida, Deus e tudo mais que é divino. Uma outra coisa interessante que a espiritualidade colocou com relação a esse momento é de que essa pandemia ela veio de uma tal forma em que não há ricos nem pobres, todos são atingidos da mesma forma. E o interessante é que mesmo os mais ricos não conseguem comprar aquilo que é de graça, que é o ar que nós respiramos. Porque esse ar que é de graça é justamente aquilo que mais falta aos que são afetados por esse problema. Então é interessante essa reflexão sobre a questão de que nada tem valor maior do que a própria vida e que nem mesmo o mais rico ou o mais pobre são valorizados de forma diferente perante a criação, né? Perante o Criador. É necessário que todos nós entendamos que cada um de nós tem o mesmo valor perante Deus, independente das nossas posses. E é isso que realmente essa pandemia veio mostrar. Que não importa se você é rico ou é pobre, se você está com as preocupações erradas, certamente você vai acabar descobrindo que a pandemia tem um custo para todas essas pessoas. E por último, não menos importante, uma outra coisa que a espiritualidade colocou com relação a essa pandemia é que, primeiramente, que todos esses processos eles têm começo, meio e fim. E a espiritualidade nos informa que o meio desse processo já chegou. E chegou no dia 17 de maio, que foi no final de semana agora. No domingo. Então é importante compreender isso, mas não entender isso como a partir de agora está tudo resolvido, está tudo liberado, volta tudo a ser como era. Não é isso que a espiritualidade diz. Ela diz que o processo dessa pandemia teve o início da sua reversão no último dia 17 de maio. Então, que a partir de domingo, todo esse processo começa a retroceder. É claro que em alguns lugares esse processo ainda vai aumentar. Em outros lugares ele já começa a dar sinais claros de reversão. E no todo, esse processo está na sua fase de reversão. Agora, ela nos dá um outro aviso, e esse não é menos importante do que a informação da reversão. É o fato de que nós vamos estar, a partir de então, num processo de avaliação por parte da espiritualidade. E nos próximos 180 dias,
nós temos que mostrar que tudo isso que nós passamos nos valeu de alguma coisa para que nós entendamos e nos transformemos. Caso contrário, eles podem nos conduzir a outras situações como essa, talvez mais sérias, e que nos façam novamente parar para olhar para o Criador e tentar entender o que está acontecendo. Espero que não aconteça isso. Realmente eu espero. Mas é algo que nós, somente nós, temos a responsabilidade de fazer com que não aconteça. Tá ok? A nossa mensagem de hoje era essa, e eu convido a todos que logo mais, na hora de dormir, que elevem seus pensamentos a todos aqueles que partiram, que sejam atendidos, que sejam recebidos pelos seus entes queridos que já partiram e que possam compreender a situação pela qual passaram nesse planeta e buscarem as suas evoluções, buscarem o seu caminho de volta ao Criador. Eu peço também, caso algum de vocês queira ouvir algum assunto em especial, que coloque nos comentários desse vídeo uma sugestão de assunto que gostariam que fosse tratado aqui, e nós, dentro do possível, iremos atender a todos que forem solicitando. Tá ok? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.